Muito bem, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Position desta semana. Hoje é domingo, dia 16 de maio de 2021. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e como toda semana vamos observar os movimentos que aconteceram no mercado na última semana e também os ativos que estão aí enquadrados dentro do meu modelo de entender, de operar o mercado para a próxima semana. Lembrando sempre que eu observo, eu entendo o mercado seguindo a ótica de um position, ou seja, observando aí os gráficos semanais, né? E também aí as estratégias dos modelos seguidores de tendência. Bom, pessoal, algumas novidades para esta semana. Eu pensei e estou tentando deixar este vídeo um pouco mais fluido, né? Um pouco mais direto ao assunto, então eu resolvi aí tirar a parte onde toda semana eu observava e falava com vocês aí sobre a minha carteira, os ativos que estavam lá, pois o modelo que eu invisto, que eu utilizo para alocar meu dinheiro em ações, vocês devem ter percebido que não tem grandes mudanças, ou seja, os ativos que estão na minha carteira agora muitas vezes são os ativos que estavam na minha carteira há um ano atrás, então não faz muito sentido sempre passar por eles, a não ser que tenha alguma novidade muito relevante. Então eu vou deixar esta questão da observação da carteira mais para o último vídeo do mês. E aí, durante as outras semanas, nós apenas vamos dar uma olhada no cenário mais macro e também nos ativos que são destaque. Outra coisa bacana, eu resolvi deixar aqui no canto da tela o indicador do que eu estou falando, né? Então, principalmente aí para vocês se situarem no vídeo, principalmente aí nas partes onde eu falo mais de um cenário macro e lá no final do vídeo a questão dos ativos que estão enquadrados. E última novidade desse vídeo, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo, eu resolvi aí planilhar os ativos que eu vou conversar com vocês durante o vídeo dessa semana. Então vocês estão vendo aí a planilha do Excel e eu coloquei os ativos que são destaques, né? Então resolvi aí mapear eles pela força da tendência. Aqui estão, além dos ativos brasileiros, alguns BDRs, então também aí o país de origem, né, do ativo principal, o volume e a empresa e o ticker, né? Então, vamos direcionar a nossa visão do mercado com essa planilha. Acho que fica melhor aí para vocês entenderem e acompanharem do que eu estou falando ao longo do vídeo. Bom, eu peço para vocês, se vocês gostaram da novidade, se vocês gostaram aí ou tem alguma outra sugestão, deixe aí nos comentários, isso é bem bacana para que eu possa trazer melhorias aí nos vídeos aqui para vocês. Chega de conversa, vamos então para a nossa visão de toda a semana. Como sempre, começando aí pelo Ibovespa, não se esqueçam, como sempre, de deixar o like e também seguir o canal, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui observando o nosso Ibovespa. Então, nada muda, né? Vocês que acompanham aqui o vídeo há algumas semanas ou alguns meses, nós estamos ainda observando esta lateralização no Ibovespa. Sim, uma lateralização, pessoal. Nós entendemos que o Ibovespa, após romper esta região aqui lá em março, deu um sinal bem inequívoco, né? Eu poderia falar assim, um sinal bem relevante, que agora iria, né? Que agora o Ibovespa iria superar a sua máxima histórica e continuar a subir, e nada disso aconteceu, né? Basicamente houve aí uma frustração, sim, dos comprados, né? E o mercado aí não tomando direção, não tomando momento, né? Como nós conhecemos aí quando o mercado ganha uma direção mais forte, né? Nós temos um mercado de fato, sim, pessoal, bem errático, um mercado mais lateral do que qualquer outra coisa, o que acaba, de fato, aí, dificultando a vida de quem opera tendências, né? Então, quem acaba buscando tendências, movimentos direcionais, como nós podemos ver aqui no mercado, principalmente no ano de 2020, né? De fato, não vem acontecendo, né? Nós estamos vendo aí sim o mercado mais enrolado, ou seja, o mercado mais lateral do que qualquer outra coisa, né? Basicamente, nós tivemos aí após o crash lá, que foi lá em 2020, né? O mercado simplesmente voltou muito forte, mas nós estamos entendendo que a partir de janeiro de 2020 até este ponto, nós temos aí o mercado lateral. E nada demais, né, pessoal? Nada de absurdo, né? Que coisa, né? O mercado não anda. Isso é perfeitamente
comum, né? Acontece até muitas vezes, né? E os modelos têm que estar preparados para isso. Nós podemos observar, por exemplo, se vocês querem ter uma ideia do que isto significa, ó, se nós pegarmos aqui, voltarmos um pouco lá no passado, por exemplo, em abril de 2019, vocês vão observar que mesmo o mercado aí em uma forte tendência, né? Voltando lá desse mini crash que o mercado deu em 2018, o mercado vinha se recuperando, bateu lá começo de 2019, ficou de lado aí por um bom tempo, até conseguir superar a sua máxima, e aí sim o mercado deslanchou até meados lá de 2020, antes do crash, né? Então, olhem o movimento que o mercado fez após esta superação de máxima, né? Em junho de 2019 até antes do crash, o mercado fez um movimento aí de 18,9%, né? Um movimento aí, de certa forma, relevante para o nosso índice. Nós vemos aí, de fato, a mesma coisa acontecendo neste momento. O mercado sem muita direção, porém, chama a atenção, se nós olharmos aqui mais na escala micro, né? Nós vamos entender que esta semana o mercado fez uma barra que chegou a ser bem baixista, ou seja, o mercado chegou a cair, né? Bem forte, e voltou, né, fechando basicamente no seu ponto de abertura, ou seja, dentro do contexto que nós observamos da semana passada, um candle de 2,64 de alta, essa semana os vendedores não conseguiram empurrar o mercado para baixo, né? Houve uma certa tentativa, mas que foi frustrada, né? Frustrada, e nós observamos isso com este candle aqui, ou seja, o mercado fechando praticamente na abertura do candle da semana anterior. Isso demonstra força, de certa forma, demonstra força dos comprados neste contexto, ou seja, eu continuo ainda com a minha leitura, com o meu viés, posso falar assim, do mercado vir a buscar pelo menos lá os 125 mil pontos, tá? Este é o cenário, o mercado está em uma tendência ainda de alta, né? As médias apontadas para cima, mas num contexto aí sem muita força, ou seja, o mercado está em uma tendência de alta, mas sem grande momento, sem grande impulso dos compradores para empurrar esse mercado para cima, tá? Vamos observar nas próximas semanas, mas eu continuo acreditando nesta construção, tá? Lateralizado também ficou esta semana o Small, né, pessoal? Nós temos falado bastante aí do Small, principalmente me chama a atenção que o Small aqui, através do Small 11, não superou ainda o seu topo de janeiro de 2020, ou seja, as Small Caps vêm sofrendo mais do que as ações de valor, né, ou pelo menos as ações, maiores ações do mercado, né? E nós vemos aí que o mercado, após romper também esta congestão, que vinha desde dezembro até aqui, não foi para canto nenhum, né? Nós temos novamente o mercado lateralizado há 1, 2, 3, 4 semanas, né? Então, na verdade, até 5 semanas, né? Contando a última semana, de fato, sem também força para buscar lá o seu topo histórico. Então, de certa forma, nós vemos aí um contexto muito similar dentro do Small e dentro também do Ibovespa, tá? Eu acredito que sim, o mercado pode ganhar aí força, os compradores voltarem aí com mais certeza no mercado, caso aqui dentro do Small nós observamos o rompimento aí do topo, né? E a mesma coisa lá no Ibovespa, né? Lembrando que o Ibovespa conseguiu superar o topo do ano passado, né? E depois disso sofreu aí uma forte correção. Observando aí o gráfico mensal, nós não temos nada de muito relevante até o momento. Chama atenção sim essas três meses de alta, o mercado indo buscar lá aqui sim o seu topo, né? Nós observamos aqui uma recuperação em linha reta, né? Não há aí sinais mais vendedores no gráfico mensal, mas ainda é bastante cedo para falar disso, né? Lá no mercado norte-americano houve um pânico essa semana, né? As pessoas aí praticamente decretando aí o crash do mercado, né? Principalmente o que assustou muita gente essa semana foi a movimentação mais direcional de queda dentro do S&P, né? Nós podemos observar aqui no gráfico diário que o mercado chegou da sua máxima, que nós observamos após este rompimento de topo histórico. Então temos aqui, foi observado na verdade um rompimento de topo histórico, o mercado rompe, e aí é um rompimento, um clássico rompimento falso, né? O mercado fecha neste dia aqui acima da sua máxima histórica, trazendo mais compradores, mais força de alta para o mercado, e no outro dia abre já com candle de 1,04 de baixa, e aí no outro dia temos um gap e fechando aí no dia 12 com um candle de 2,14 de baixa, ou seja, do topo da máxima rompida até o fundo nós tivemos uma correção aí nessa semana
de 4%, né? Uma correção bem relevante. Vocês podem observar o quão relevante foi esta correção no gráfico semanal, né? Observem aqui que nós tínhamos um contexto de 1, 2, 3, 4 candles, esses candles foram aí praticamente engolidos por este candle dessa semana, ou seja, todo mundo que estava com stop abaixo aqui dessa mínima dos 4.114 pontos, né, foi estopado nesta semana. Então, basicamente, todo mundo que apostava aqui no rompimento do S&P com stop mais curto foi estopado essa semana, o que acionou mais vendas. Então, explica muito dessa queda que o mercado viu essa semana e essa barra de força, né, de força vendedora que nós vimos aí no dia 12. O mercado se recuperou, fechando aí com contexto ainda altista, né, pessoal? Mas como assim ainda altista, né? Sim, observem que, a grosso modo, dentro do S&P nós temos o quê? O mercado que fecha com candle, com sombra inferior, né? Respeitando aqui ainda os últimos fundos, né? E também respeitando a média de 10 períodos, ou seja, é um candle bem comprador, poderia ser mais altista, né, se fosse um candle verde, mas não tira o contexto aí comprador, o contexto de continuidade da tendência dentro do S&P. Sim, o mundo não acabou nessa semana, né? Nós vemos a mesma coisa acontecendo, o mesmo sinal sendo exibido aqui no índice Nasdaq e também aí no Dow Jones, a coisa mais tranquila, né? Nós podemos falar assim, né? Mercado semana passada com uma alta de 2,67, esta semana um candle aí de queda de 1,14. Notem que basicamente o candle nem perdeu aqui a mínima da semana lá do dia 12 de abril, né? Então foi uma queda aí um pouco mais suave durante a semana dentro do Dow Jones do que no próprio Nasdaq e do que no próprio S&P, né? Falando com vocês agora do dólar que segue aquele cenário sem maiores novidades, eu não vejo nada de muito relevante nesse momento no dólar. Eu sigo com a minha leitura, sigo com a minha análise do dólar nesse contexto mais lateralizado, né? Eu até deixei aqui essas setas desenhando os topos que foram marcados no dólar e também os fundos, né? Para mim, eu entenderia como mais plausível aqui o dólar vir a buscar a zona dos R$5, né? Aqui nós estamos falando com o dólar versus o real, né? Então, observar aqui o patamar dos R$5 seria um patamar interessante, principalmente que eu acredito nós podemos observar uma força compradora maior dentro do dólar, né? Interessante falar, pessoal, que o dólar vem, ao longo da sua história mais recente contra o real, fazendo esses movimentos, né? Os movimentos mais laterais, né? Se nós pegarmos aqui do último topo, que foi marcado em maio de 2020, até o momento, nós temos aí uma lateralização que dura aí 371 dias, né? Praticamente um ano em que o dólar não sai desse range de preços. Isso nós podemos observar também aqui, ó. Se nós observarmos aqui lá em 2018, setembro de 2018, nós vimos também o dólar marcando este topo, que eu vou desenhar aqui para vocês, colocar essa seta, e desde então nós observamos também uma longa lateralização do dólar, que durou nada mais, nada menos, até esse rompimento que aconteceu de fato aqui, 525 dias, ou seja, uma consolidação de quase aí 2 anos, né? Depois desse ponto, o dólar fez um movimento bem direcional, né? Então nós podemos observar que em um curto espaço de tempo nós vimos um movimento aí bem relevante, um movimento aí de 91 dias. Vamos observar se no passado houve também algo parecido. Olhem aqui também, nós tivemos isso acontecendo, né? O dólar aqui nesse ponto fazendo uma tendência de baixa. Nós observamos esse último topo aqui e o dólar só foi superar esta região dos 3,58 só aqui, ó. Isso durou quanto tempo? Se nós pegarmos daqui até este ponto, nós observamos que também uma congestão aí de praticamente 518 dias, ou seja, entendendo esse ciclo temporal do dólar, nós poderíamos esperar também esse mercado lateralizado por mais tempo, né? É uma conjuntura interessante ser vista, principalmente pelos últimos 2 históricos que essa moeda fez frente ao real. Então vale a pena observar este contexto. No momento atual, não vejo nada demais no dólar, segue essa lateralização sem muito a ser feito aqui. Dólar contra outras moedas do mundo também segue bem complexo o sinal, né? Segue bem errático. Aquele sinal de retomada da tendência de alta que nós estávamos construindo aqui foi totalmente destruído e eu vejo agora mais com um cenário lateralizado, né? Ou seja, para mim, o que eu penso que aqui o dólar frente a outras moedas encontra
nessa zona dos 89 mil pontos, uma região muito forte, né, de suporte e resistência, uma região que foi resistência ano passado e hoje é suporte, né? Então nós podemos entender essa região aqui como uma região relevante, bem relevante para o dólar. E eu vejo aqui um cenário mais lateral agora, pois nós tivemos este topo em outubro de 2020, o novo topo agora sendo marcado em março de 2021, e o mercado aí parado nessa região. Então, sinceramente, eu não vejo nada também de muito relevante aqui. O que me chamaria mais atenção nesse momento, por esse contexto, seria o mercado perder esta região aqui dos 89 mil pontos. Simetricamente, a gente só observaria fundo lá nos 80 mil pontos, ou seja, desse ponto até lá, nós teríamos aí uma queda direcional de praticamente 11%, que é bastante coisa no cenário do dólar frente a outras moedas, né? Basicamente, se nós observarmos este gráfico ao longo do tempo, né, pessoal, vocês vão observar que o dólar vem perdendo aí força frente a outras moedas, né? Isso não é de agora, né? Desde lá de 2001, nós vemos aí que o dólar vem perdendo força perante a outras moedas do mundo, né? Então, o cenário aí, pelo menos a longuíssimo prazo, de tendência de baixa. Isso fica muito mais claro de ser visto se nós colocarmos aí o gráfico mensal, né? Olhem lá, o último topo em 2001 e o mercado agora é embolado aqui dentro dessa região de preços, né? Então, o cenário começa a ser mais baixista, né? Um cenário mais vendedor para o dólar frente a outras moedas, né? Explica tamanha essa interferência do Banco Central norte-americano na sua economia e também aí a sua depreciação da sua moeda. Então é interessante observar como o mercado vai reagir, principalmente perdendo aqui os 89 mil pontos, tá? Bitcoin, pessoal, Bitcoin fazendo um movimento bem interessante essa semana, né? Nós tivemos essa semana uma queda de 20%, um candle de 20% de queda, bem parecido com esse cenário aqui, onde nós tivemos em fevereiro de 2021 20%, 22% de queda também, chegando onde eu falei para vocês, que é essa zona também de lateralização. E notem que curioso, né? O mercado, a princípio, por enquanto, vai respeitando, né? Aparecendo aqui compradores para defender esta região aqui dos 44 mil dólares, né? Então, interessante observar esse cenário lateralizado dentro do Bitcoin. Vocês sabem que a minha visão, que eu venho colocando aqui para vocês, é um cenário mais baixista. Eu acredito sim numa possível correção do Bitcoin lá nos 28 mil dólares, tá? Então, esse cenário aqui, principalmente se o mercado chegar a perder essa zona dos 44 mil pontos, 44 mil dólares, na verdade, né, vai colocar no cenário mais vendedor para esta criptomoeda, né? A grosso modo, todas as criptomoedas vão sofrendo aí durante esta semana. Vamos ver como o mercado se comporta. Fechando assim durante o dia de hoje, com esse candle aqui, nós podemos apostar sim numa possível busca novamente lá do topo nos 64 mil dólares, né? O cenário só ficaria mais feio, podemos falar assim, para os comprados, o mercado perdendo aqui essa zona. Então, muita atenção, principalmente para quem tem posições aí abertas, posições compradas dentro desse criptoativo, deve sim ficar de olho numa certa movimentação mais forte vendedora neste ponto, pessoal. Antes de falar dos índices setoriais, vamos falar aqui dos juros, né, pessoal? Falar dos juros segue um cenário de livro, né? Aquele cenário que eu vim desenhando aqui com vocês, contando as ondas aqui de impulso e correção, o mercado segue fazendo como nós falamos, né? Então, ou seja, aqui nós estamos observando os juros de 2023 e o mercado, a grosso modo, segue aqui ameaçando o rompimento desta região aqui, ó. Ou seja, a região dos 6,88, ou seja, abrindo espaço para a busca do topo, nada mais nada menos do que lá nos 8,23. Então o mercado segue precificando um aumento da nossa taxa básica de juros para os próximos anos. Aqui nós estamos falando do ano de 2023. Se nós observarmos lá com vencimento em 2030, nós também vemos o mesmo cenário sendo construído, ou seja, o mercado vai fazendo aí topos e fundos ascendentes, construindo um cenário muito mais altista, de juros muito mais altos aqui no Brasil do que as pessoas estavam esperando, né? Há pouquíssimo tempo atrás, vocês viam aí na mídia as propagandas, né, dos juros a 2%, que é o momento agora de sair da renda fixa. A renda fixa morreu, não vale mais a pena, agora é bolsa, agora é título na verdade, fundos imobiliários, mande seu dinheiro para o exterior, né? E nós vemos aí um cenário, uma tempestade perfeita para quem acreditou nisso, né? Ou seja, os juros voltando a patamares lá de quase
7%, num cenário mais curto, nós estamos falando aí de apenas 1 ano e meio para esse cenário aqui que o mercado vai apostando. Nós vemos aí o dólar perdendo valor, né? Se nós observarmos lá desde o ano passado, o dólar vem perdendo aí valor, nós tivemos o dólar batendo lá no 5,91, esse ano também no 5,78 foi o auge do desespero das pessoas, e nós vemos um cenário aí bem desafiador, né? Principalmente para quem apostou nesse call aí, né, de mandar dinheiro para fora, colocar dinheiro em bolsa, né? A coisa não vai ficando tão simples assim, pessoal. Então, muita atenção, muito cuidado aí com principalmente o que vocês acabam recebendo aí na mídia. E essa certeza, né, que agora não vale mais a pena investir em títulos públicos, que agora não vale a pena mais comprar renda fixa, que agora é só bolsa, que agora é só mandar dinheiro para fora, que o real já era. Muito cuidado com esse tipo de afirmação, pessoal. O que mais me deixa atento, eu posso falar assim para vocês, é esse cenário aqui norte-americano, né, pessoal? Esse cenário que vem ameaçando já há algum tempo esta correção, essa perninha de correção aqui dentro dos juros dos títulos norte-americanos. Simplesmente eu estou bem atento para um possível rompimento aqui da zona aí dos 1,79. Isso pode significar aí uma fuga bem relevante aí de títulos de risco, né? Então nós podemos ver aí a continuidade, principalmente aí da queda de ações que tem aí um valuation mais esticado, né? Uma relação de preço sobre lucro muito alta, né? Então o mercado já vem penalizando de certa forma essas ações e nós podemos ver uma continuidade disso, principalmente esse é um gatilho importante para ficar de olho, tá? Bom, índices setoriais rapidamente falando aqui com vocês, apesar da melhora essa semana, podemos falar assim, da alta do índice financeiro, né? Aqui o IFLC, o mercado segue também mais embolado aqui, eu não vejo nada de muito relevante. Se nós observarmos as ações dos bancos, né, no gráfico semanal, nós até observamos alguns cenários interessantes, como por exemplo Itaú, através da ação ITUB4, a pessoa rompendo, com um candle de quase 5% de alta, né, toda essa região aqui que foi suporte, né, o mercado rompe aqui com um cenário claro, né, inequívoco de alta, né, então aqui poderíamos aqui apostar num cenário mais plausível, o mercado vir a buscar de novo os R$32, porém muito longe ainda da máxima do ano passado, né? Então o mercado aqui está bem descontado ainda. Deixa eu olhar aqui, Banco Bradesco, também aqui um cenário mais confuso, né? O mercado ainda enrolado aqui, né? Nós podemos falar assim. Cenário de Itaú mais claro. Banco do Brasil. Banco do Brasil chegou a romper, mas aqui abaixo da média de 50 períodos. Cenário aí também não tão limpo assim. Dentre os três bancos, né, eu apostaria aqui do Banco Itaú, tá? O cenário mais limpo, na minha opinião. Índice elétrico segue lateralizado, respeitando ainda a máxima do ano de 2020, não consegue ultrapassar essa região. E com ameaçando aqui, não acionou o candle da semana anterior, né, o candle de possível alta, né, mas eu falei para vocês que o Icon segue muito enrolado, nós podemos ver isso nas próprias ações desse setor, né, inclusive as mais aí queridinhas, né, como por exemplo Magazine Luiza, Lojas Americanas, Via Varejo sofrendo bastante, né, então um cenário é um setor mais difícil nesse momento. O próprio Imob, né, que eu até falei com vocês que semana passada deixava um sinal bonito, também não acionou esse sinal da semana anterior, mas segue ainda com um cenário construtivo, né? Imob que vem aí sofrendo bastante, se nós pegarmos do crash para cá, nós vamos observar uma queda de 35% ainda, pessoal. Então, é aí um índice que vale a pena ser observado, tá? E por último, os dois preferidos, os dois que eu mais gosto nesse momento, que vocês sabem que é o INDX e o IMAT, né? Acho que deu uma queda, mas voltamos, então eu estava falando com vocês do INDX, né? INDX que segue a sua tendência mais limpa de alta, ou seja, se nós pegarmos desde o crash para cá, né, a máxima do ano de 2020 para o preço atual, nós vamos observar aqui uma forte valorização aí de 12%, né, perante a outras pares, é uma valorização sim relevante. E aqui o principal aí, que é o IMAT subindo muito, né, durante o último ano, é um call que a gente falou bastante aqui
nos vídeos passados, né, durante o ano inteiro, pessoal, e nós vemos aí o IMAT até este momento uma alta de 72%, e eu queria falar um pouco mais sobre ele, né, o IMAT. O IMAT que eu vejo nesta semana deixando um sinal mais relevante de exaustão desta perna de alta que nós vemos aqui, ou seja, um cenário parecido com o que foi deixado pelo mercado em janeiro de 2021. Eu vejo aí uma possível correção mais forte aqui do IMAT para as próximas semanas, principalmente por nós observarmos aí toda a alta que veio impulsionando esse índice nas últimas semanas e meses, nada mais natural do que uma possível correção. Se nós observarmos uma correção plausível, nós temos aqui como última região que o mercado pode vir a respeitar, seria a região aí dos 6.562 pontos, que foi o topo anterior rompido, né? Então, atenção aí para esta movimentação do IMAT, principalmente para quem está muito alocado em Vale, CSN, Usiminas, né? Principalmente aí a Usiminas esta semana fazendo uma movimentação mais forte de queda, olha lá, 12% de queda. Vamos olhar a Vale. Vale aí uma queda não tão expressiva assim, chegou a acionar a máxima da semana, mas devolveu tudo, 4% de queda. E a própria CSNA com uma queda aí esta semana de 7%, ou seja, o mercado aí mostrando uma certa exaustão dentro de toda essa puxada que esse setor deu até aqui, né? Então muita atenção, principalmente para quem tem um peso maior da carteira dentro dos ativos ligados aí a materiais básicos, a principalmente as commodities exportadoras, muita atenção, beleza, pessoal? Bom, falamos aqui então dos setoriais, vamos rapidamente olhar aí o mercado exterior, praticamente olhando aqui o EWZ, pessoal. EWZ segue este canal de alta que eu desenhei com vocês aqui desde 2020 para cá. Mercado esta semana sentindo o que, pessoal? Sentindo a região que a gente falou bastante aqui também, que foi a região lá dos 38, 39 dólares, né? Ou seja, que foi o topo lá de janeiro de 2021. Região importantíssima para o EWZ, importante para o nosso mercado em dólares. Ou seja, esta correção dessa semana era esperada, principalmente por essa região aqui de resistência, mas muito me interessa ver e espero que aconteça o mercado superar essa região, pessoal, porque abrindo aqui espaço dentro do entendimento deste possível canal de alta que nós estamos vendo aqui, abriria espaço aí para o EWZ vir a buscar aí lá praticamente os possíveis 50 dólares, né? Seria uma alta aí bem expressiva para o nosso mercado, né? Então seria interessante observar o mercado se livrar dessa região aqui dos 38, 39 dólares. Vamos acompanhar para as próximas semanas. De relevante no mercado internacional, acompanha essa semana o índice lá da Turquia, né, que é o TUR, e lá o mercado está nada trivial, né? A cobra continua fumando lá. Nós tivemos esse gapaço aqui que o mercado deixou lá em março, vocês ouviram falar bastante aí da depreciação da moeda turca, que poderia contagiar os outros emergentes, e o mercado segue lá precificando para baixo este mercado, ou seja, aquela recuperação que vinha se desenhando nas últimas semanas, o mercado chegou a tocar na região de gap e voltou, dando a entender que esse gap sim é uma região relevante e talvez aí um gap de fuga, pessoal, muita atenção aí com a Turquia. Mas por que observar o raio da Turquia, né, se nós estamos no Brasil? O contágio, às vezes, de um emergente, pessoal, pode impactar os demais, né? Então, à medida que os players, que os investidores vão observando um aumento do risco em um determinado país, principalmente um país emergente como a Turquia, pode desencadear, pode desenvolver aí a aversão ao risco a outros emergentes, né? Então aí o investidor, principalmente o investidor internacional, coloca tudo no mesmo balaio, na mesma sacola aí e acaba fugindo desses mercados, né? O que pode ser muito péssimo para o Brasil e outros emergentes, né? A grosso modo, nós não vemos esse cenário sendo concretizado no momento, então nós vemos aí uma apreciação de forma geral dos emergentes, mas vale a pena ficar de olho neste cenário. Me chama a atenção também, pessoal, para quem gosta de diversificação internacional, MCHI, China, né? Aqui nós estamos olhando o ETF chinês. ETF chinês que dentro da construção nós observamos o rompimento do topo histórico de 2018, o mercado rompeu em 2020, fez o pullback e faz novamente um pullback agora, né? O segundo teste dessa região.
Alguns grafistas diriam que isso daqui é um possível ombro, cabeça e ombro, né? Ou seja, o mercado aqui testando por 3 vezes essa região, o que desencadearia um cenário mais vendedor para o MCHY, mais MCHI, desculpa. Mas, a grosso modo, para quem gosta aí de alocações de longo prazo, se nós colocarmos aqui o estocástico, vocês vão observar este oscilador dentro das mínimas, né, no ponto de 16, 15, né? O que foi, de fato, aí, ponto de marcação de fundo dentro deste ETF. Então, para uma alocação de longo prazo, eu acredito ser relevante aí uma possível exposição dentro da carteira global aí, dentro do MCHI, eu não sei porque eu estou com Y na cabeça. E terminando a nossa análise macro, vamos olhar aqui o ouro, pessoal, que o ouro vem se comportando bem, né? Olhem lá, o ouro essa semana com uma alta de 3,58%, testando aqui, né? Na verdade, essa semana foi uma alta, não, né? Foi um candle eco, né? Nós tivemos aqui o candle de teste da média de 50 períodos, após, aí sim, né? A alta de 3,58%, o ouro aí deu toda a pinta de voltar para sua tendência de alta, né? Após esse período aqui de correção, né? Nós podemos entender aí o ouro novamente caindo aí nas graças dos investidores, novamente uma força compradora voltando aí para o ouro. Então, muita atenção para quem gosta, para quem tem aí o ouro na carteira de longo prazo, tá? Prata segue lateralizada, eu não vejo nada nesse momento a ser feito. Eu espero aqui dentro da prata o rompimento dos R$ 27 dólares e 95 centavos. Eu estou olhando aqui o SLV. Por último, os dois aqui ativos que eu quero observar com vocês é o GSG, que é o índice aqui de commodities, essa semana aí com uma queda de 1,61%. A grosso modo, ainda continuo vendo aqui esse índice indo buscar lá os 16,70. Índice de mercado emergente também aí bem pesado, né? Bem composto por China, mais ou menos com o mesmo cenário, né? Rompimento lá de topo de 2018, sente novamente essa região aqui dos 52 dólares, tá? Então, um cenário bem parecido lá com o ETF chinês, o peso muito exacerbado aí deste ETF no mercado asiático, né? Então, faz sentido aí esta leitura nesse momento. Bom, pessoal, então vamos lá. Quero olhar com vocês agora o que eu falei, né? Então vamos ver aqui os ativos de destaque desta semana. Então vamos lá para a planilha e aqui vamos começar a observar aí. Eu quero falar, na verdade, do principal ativo que nós temos na bolsa nesse momento, que é a Eternit, pessoal. Então, Eternit. Ether 3, como lá no vídeo aí eu coloquei para vocês, é a principal alta da bolsa dos últimos 12 meses. Nós temos esse ativo, se nós pegarmos de maio até aqui, fazendo uma alta de 1.100%, ou seja, o ativo multiplicando aí por mais de 10 vezes o capital alocado dentro dessa empresa. A empresa ainda em recuperação judicial, ainda numa situação complicada, mas nós vemos aí esta empresa superando o seu topo histórico e indo embora, né? Um rompimento muito clássico. Aqui nós vemos no gráfico mensal, de certa forma esticado, né? Mas o mercado aí subindo loucamente, né? Nas últimas semanas. Um movimento bem cíclico, né? Como nós podemos observar aqui, ó, se nós pegarmos de 2005 a 2007, Eternit fez uma alta aí. Se nós pegarmos mesmo desse candle aqui, ó, que aqui tem um baita de um gap, né? Se nós pegarmos daqui até a máxima marcada, foi uma alta aí de 1.775%, né? E olhem como foi direcional esse movimento, né? Então, podemos sim entender essa movimentação cíclica que vem acontecendo dentro desse ativo. E eu sigo aí comprado, né? Esta semana foi uma semana de divulgação de balanço de Eternit, e eu vejo aí como uma semana positiva, né? Um balanço aí que veio em linha com o que eu esperava, né? E até em umas situações até surpreendendo alguns pontos, né? Eu quero colocar aqui com vocês, só para a gente olhar a grosso modo, mas aqui nós vemos a empresa recuperando a sua receita, né? Então, desde o topo em 2015, olhem como a receita vem se recuperando rapidamente. As margens, principalmente, isso é muito importante, pessoal. As margens da companhia também melhorando muito, né? E aqui, por final, o lucro, que é o mais importante aí dentro desse cenário de recuperação da empresa, a empresa vem aí reportando lucros crescentes, né? Basicamente, lá o lucro do
trimestre passado foi bem melhor, né? Mas nós vemos ainda uma apreciação do lucro em linha com o que nós estamos vendo aí desde o começo do ano passado, o que muito explica esta recuperação da empresa. Gatilhos importantes para a Eternit, né? A Eternit tem aí uma expansão em curso, né? Chegaram a comprar novas fábricas, a empresa começa a falar em crescimento depois de todo esse pânico que aconteceu desse período para cá, né? De 2014 para cá. Tem uma opcionalidade muito interessante, que é a questão aí das telhas fotovoltaicas, né? Que é um mercado aí que a empresa espera explorar, e eu acredito que não está muito no preço ainda esta questão, então devemos esperar se vai vingar mesmo este ativo dessa empresa, se vai ser relevante a venda desse tipo de material aqui no mercado brasileiro. A empresa mesmo divulgou no seu último RI lá na reunião com os investidores, né? Ela divulgou que isto seria aí um item, na verdade, uma mercadoria para mudar a empresa de patamar. Então vale a pena observar aí como isso vai acontecer. Está previsto aí para o segundo semestre desse ano e vamos ver como isso vai impactar também as ações. Lembrando ainda que a empresa ainda está em recuperação judicial. Eu também não duvido que a empresa saindo da recuperação judicial, as ações caiam, né? Então é aquela coisa, né? Enquanto a empresa se programa para sair da recuperação judicial, as ações sobem, né? E quando o fato acontece, que seria um fato positivo para a empresa, as ações caem, né? Então o mercado precificando na frente já essa possível saída da recuperação judicial, né? E também essas questões que eu estou falando para vocês, mas sem dúvida aí, a melhor posição montada este ano da minha carteira até o momento. E aí, nós vemos aí essa forte multiplicação de capital, o que de fato, como eu sempre falo para vocês aí, é o que muda o patamar de qualquer investidor. Você conseguir se expor a uma empresa como essa, que em pouco espaço de tempo você tem uma multiplicação de 10, 20 vezes, quiçá, né? Não sei, pode ser que aconteça, do seu capital investido lá, você praticamente terá um patamar muito maior do que você tinha quando você começou a investir nesta empresa aqui. Seguiu com a tendência, a empresa segue sólida na sua tendência de alta, graficamente falando, médias apontadas para cima, topo anterior rompido, máxima do último candle rompido, então esse rompimento da semana anterior de 26%, o mercado segue aí sem dar mais sombra de venda aqui dentro desse ativo. Então o Eternit é a primeira posição de destaque que eu falo para vocês. Já se foi, né, o ponto de compra, o último ponto de compra, ao meu ver, foi no rompimento aqui dos R$ 25,47, e neste momento só nos resta observar. E observar é o que nós estamos fazendo aqui, principalmente, deixa eu dar um X aqui, é o que nós estamos fazendo, pessoal, nesta ação aqui, que é uma ação que eu estou até indignado aqui com o que aconteceu, né? Simplesmente a Fertilizantes Ering que eu vi aqui neste ponto e não fiz a compra, né? Foi uma ação que eu deixei passar e desde então a ação não para de subir, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. Fortíssimo movimento, né? A grosso modo, nós estamos entendendo que a ação agora busca o teste aqui da máxima de 2012, mas ultrapassa essa região, né? Então não foi aí resistência relevante. E olhando para trás, a próxima região de resistência só lá nos R$ 26, que já está bem próximo, né? Então, que pancada, né? Que forte valorização dentro desse ativo. Também outro ativo que nesse momento eu não vejo nada a ser feito. Basicamente só lamentar aí o trade perdido, né? Mas que belo movimento aqui de Fertilizantes Heringer, né? Muito, muito, muito bacana. E até para explicar para vocês, eu comecei falando dos dois ativos e não terminei, né? Vamos lá, eu quero aqui, se vocês observarem, aqui está a força da tendência, né? Então eu classifiquei os ativos como mais forte e menos forte, né? Dentro dos ativos que, claro, eu enxergo alguma coisa de relevante, né? Então aqui está a classificação que eu fiz e aí vamos então observar cada um deles, né? Aqui o próximo ativo é a Viver, né? Viver, é isso mesmo. Viver 3, que é a VIVR3, que vem aí despontando como um possível ativo de turnaround, né? Um possível ativo de recuperação. Nós vemos esta semana que passou o ativo tocando praticamente aí a máxima de 2019, nos R$ 3,32.
uma movimentação com muito volume. Se vocês observarem aqui embaixo, vocês vão ver o tamanho deste volume, né? E esse candle, né? Então, movimentação relevante. Vamos ver se o mercado sustenta essa alta e se dá algum espaço para uma possível compra, né? É um ativo cotado a R$3, que vem de uma longuíssima, pessoal, longuíssima queda. Então aqui cabe um pouco aqui a paciência, né? Cabe aqui espera para quem está posicionado, continue com o ativo, né? Mas aqui cabe a espera para uma possível montagem de posição. Não vejo para a semana tão clara assim uma posição em viver. Próximo da lista é um BDR, aqui a empresa US Steel, lá nos Estados Unidos, conhecida pelo ticker X apenas, vem também numa recuperação. A empresa que passou aí por um período muito grande de queda, né? Vocês estão observando lá desde 2008 para cá. A empresa que está nesse momento rompeu aqui, se nós observarmos a máxima da semana anterior, dava todo indício de continuidade de movimento de alta e nada, né? Sofrendo como todas as outras empresas de commodities, uma queda essa semana de 8,44. Dentro desse contexto, aqui tem dois cenários a serem observados. Este candle superado na semana que vem poderia ser uma possível compra dentro de US Steel, né? Aqui, possível busca de alvo nos $39. Olhando no próprio BDR, nós vemos esse cenário também, um cenário bem interessante. Esta é uma empresa que eu estou alocado nela. Eu sempre confundo o ticker dessa empresa. E segue, né? Segue o jogo aqui. Ela vem sofrendo também porque o dólar vem desvalorizando, né? Mas eu vejo aí como um cenário mais construtivo para este ativo. Principalmente aqui, ó, no BDR nós vemos esse cenário mais claro, né? Dois topos marcados aqui. Aqui, ao meu ver, faria todo sentido uma possível nova posição aí nos $157 em US Steel. Próximo é mais um ativo de baixa liquidez, que é a TIPS, né? Triunfo Participação, né? É isso? Qual que é o ticker? TP. Pronto, TPIs. Aqui, ó, nós temos um ativo que eu vejo como interessante nesse momento, dentro de todo o cenário de recuperação aí dos micos que nós falamos semana passada. A máxima desse ativo está cotada nos R$10. Esta semana, após uma fortíssima movimentação de 48% na semana retrasada e mais 14% na última semana, nós observamos uma queda de 18%. Eu vou observar bem atentamente aqui um possível rompimento nos R$4,94 em TIPS. Triunfo Participações, está bem interessante para mim, né? Tecnos, outra bicheira, né? Outro ativo aí mais complicado, né? Mais difícil, né? Hoje eu estou difícil para digitar aqui os tickers TECN3 aí. Aqui, pessoal, Tecnos também, outro ativo cotado abaixo do valor nominal, mais um ativo considerado mico. Nós temos a máxima desse ativo neste ponto aqui dos R$4. Foi uma posição que eu fiz aqui nos R$2. O ativo chegou a evoluir, bater lá nos 3. Essa semana uma queda de 13%, de acordo com a volatilidade do ativo. Eu aqui observo e chamo como destaque o OBV. Olhem como o OBV vem, a acumulação vem muito forte desse ativo nas últimas semanas. E aqui também, no mesmo esquema lá de TIPS, seria aí um ponto possível de compra no rompimento dos R$3,08 aqui dentro desse ativo. Vale a pena ser observado, né? Aqui já foi, então vamos aí agora para Show 3, que é a Tickets for Fun, né? Aqui dentro do call de recuperação, o mercado vem aí bem animado com esse tipo de ativo, né? Aqui a empresa ligada a shows, eventos, né? Uma coisa que faz muito tempo que a gente não ouve falar, não conhece, né? Não faz parte do nosso mundo atual, mas o mercado vem apostando que esta retomada vai acontecer, né? Nessa semana nós tivemos uma movimentação de 16% de alta. Observando aí a máxima lá nos R$10, o ativo segue nesta direção. Aqui nós teríamos um ponto importante de resistência no 6,60, mas também é outro ativo só de destaque agora nesse momento. Eu não vejo ponto de compra em Show 3.
Aqui um ativo que eu fui estopado nas semanas anteriores, que é a Transocean, né? Transocean, que também é um ativo aí mais ligado ao setor de commodities. O gatilho de compra que eu fiz foi startado neste candle aqui de alta, candle de 26%. A ação chegou a subir até um pouco mais, voltou, consolidou e me estopou. Nós vemos agora um possível rompimento de toda essa região de consolidação. O candle da semana anterior permanece no mesmo ponto da última semana. Também chama atenção aí a Transocean para uma possível compra, né? É muito volátil esse ativo, pessoal. Tomem cuidado. Se nós observarmos lá no mercado norte-americano, vocês vão ver aí esta empresa cotada a um baixo valor nominal, né? Então é muito volátil, porrada para lá, porrada para cá. Então, muita atenção com o monetário, né? E o volume financeiro que vocês vão colocar dentro de uma posição como essa, caso façam alguma posição. Próximo aqui da lista é a PetroRio. PetroRio, que uma das empresas que virou queridinha do mercado, né? Muita gente aí falando, muita gente comentando de PetroRio. PetroRio segue esta consolidação que já vem há algum tempo, né? Desde março de 2021 para cá. Aí, ao meu ver, aqui não tem muito o que ser feito, a não ser esperar um possível rompimento de PetroRio deste modo, ou até mesmo para quem gosta de venda, deste modo aqui, tá? Aqui para os dois lados eu vejo aí uma oportunidade bem assimétrica em PetroRio, vale a pena observar esse ativo. Positivo, né? Positivo foi uma posição que eu fiz compras essa semana, aloquei meu risco em positivo. Positivo dentro daquela leitura de rompimento de topo. O mercado rompeu aqui, fez que ia, deu olé e voltou, né? Aqui ameaça ser uma violação de topo, né? Stop permanece abaixo dos R$ 9,76. Não vejo nada nesse momento demais. Posição segue em aberto aqui. Positivo continua sendo aí uma posição, uma empresa que vem aí dentro da classificação de tendência como nota 4 aqui que eu coloquei. Até aí, caso quem tenha perdido o ponto de entrada, caso venha a subir novamente, os R$ 12 é um ponto interessante para uma possível compra. Pecar, né? Pecar, outra empresa que também deu o que falar nas últimas semanas, após essa alta aí de mais de 100%, segue consolidado, um movimento interessante também, bem parecido aí com PetroRio. Vale a pena ficar de olho em Pão de Açúcar. Aí, novamente, voltando ao call aí de mundo, voltando ao normal, né? Nós temos aí o varejo físico, né? A Macy's lá nos Estados Unidos também se recuperando. Aí vem uma empresa que vem depois de um longo período de queda. Para quem já foi nos Estados Unidos conhece essa loja, uma loja gigantesca lá, né? Chegou a bater no seu auge $76 e bater aí também os $4, né? Então o mercado quase precificando aqui a falência dessa empresa, né? Vem se recuperando dentro do call de retomada, também é um ativo que faz sentido, né? Nesse momento o Macy's está lateralizada dentro do BDR, faria sentido ao meu ver aqui o rompimento dos R$100 e R$106 em Macy's. Próximo aqui da lista é a CSNA, tá? Eu já falei com vocês lá no começo do vídeo de CSN. CSN, pessoal, CSN bem claro. Dá sim sombra a entender uma possível mercado aqui sentindo bastante esse topo, tá? E uma possível exaustão desse movimento, mas, ao meu ver, se CSN romper essa máxima, a máxima dos R$54, é uma possível compra aqui dentro desse ativo, então também um que está bem interessante nesse momento. Próximo da lista é a Cash, né? Cash 3, que é a Melius, também um dos ativos mais fortes da bolsa aí no curto prazo. Nós temos em médios uma movimentação de 275%, empresa que vem mudando o seu escopo de negócios, era uma empresa de desconto virtual, né? Agora tende a querer virar banco e surfar toda essa movimentação de alta dos bancos digitais. Em Melius, lembram que eu falei com vocês aqui desse rompimento em gap aqui que aconteceu na semana anterior que eu não consegui pegar? Pois é. O que eu fiz, pessoal? Eu deixei meu ponto de compra aqui. Caso o mercado repasse, iria acionar meu ponto de compra lá nos R$ 34,81. E foi isso que aconteceu, né? Minha compra foi executada aqui, chegou até a cair bem mais, então poderia ter feito a compra a mais abaixo, mas isso a gente nunca sabe.
E o mercado recuperou aí principalmente na sexta-feira, né, com uma movimentação de 11% de alta, né? Então, é uma outra empresa que vai aí para a minha carteira, é a Melius Cash 3. Cash 3 que a gente pegou esse movimento aqui dos R$ 15 até lá o topo, bateu lá no topo dos R$ 35, né? Chegou a estopar depois um pouco mais para frente. E agora eu volto para o ativo. Eu acho bem interessante a Melius, principalmente a proposta de possível destrava de valor aí para um futuro nessa empresa. Então veja aí como bem promissor esse tipo de negócio, tá? SLC3 é outro ativo que eu tenho em carteira, como vocês sabem. Aqui ela está já cotada aí como estrela 3, então não é uma tendência que empolga tanto. Vejo mais também um sinal de exaustão aqui em SLC3, mas caso o mercado consiga superar lá os R$ 56,87, aí vale também um possível estudo de montagem de posição em SLC3. Honey3 é a Irani, né? Irani que é uma empresa muito errática, então olhem como esse gráfico é maluco. É porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima. Não sei agora, né? Se será uma porrada para baixo. Fato é que ela testa aqui a máxima dos R$8, que é um ponto aí que o ativo não gosta muito de ir buscar, né? Foi aqui, passou e voltou tudo, aqui também, e agora testa novamente, né? Então, uma tendência não tão forte, aqui seria mais para quem gosta desse tipo de ativo. Aqui sim, poderia ser estudado um trade dentro desta posição, mas um ativo bem volátil, então também deve ser tomado muito cuidado em um ativo como esse. E indo para os 3 últimos aqui da lista, vamos falar aí de PEMAN, né? PEMAN, que é uma eterna promessa aí de quem acredita num turnaround. Deixa eu ver como que é o ticker dela, que eu sempre também me enrolo. PEMAN 3. Aqui, pessoal, o que temos nessa empresa é o seguinte. Empresa que vem caindo já há muito tempo, desde 2007. E vira e mexe, ela dá esses spikes, né? Ela vem, cai, aí ela faz o movimento de alta, e aí o famoso agora vai, né? E cai de novo, e agora de novo um novo movimento de alta, derruba tudo de novo. Então, é a empresa que vive nesses momentos do agora vai, né? Vemos isso novamente, então, após um spike de poucas semanas, um movimento de alta de cerca de 100%, o ativo vai corrigindo aí, né? Corrige da máxima até aqui 40%, né? Então, segue como observação, mas também sem ponto de entrada adequado em Paranapanema, né? Então, chama a atenção esse cenário, né? Em poucas semanas é um ativo que vai, sobe 100% e cai tudo de novo. Novamente aqui vai, sobe 100%, cai tudo de novo. Aqui acho que até mais, né? Aqui sobe 170% e cai tudo de novo, né? Então, é um ativo bem cíclico, bem direcional, né? Quando vai para cima, vai com força e derruba tudo de novo, desculpem, mas não caracteriza aí, né, como uma tendência mais sólida nesse momento. Eu esperaria mais aí para uma possível posição dentro de PEMAN. E os 2 últimos são 2 aí BDRs, né? Então vamos falar aí da BioNTech. Aí vocês devem ter escutado muito sobre essa empresa, né? O call de vacinas e tudo mais, né? E aqui é para quem está apostando, eu acreditaria, e não numa retomada, né? Mas sim na necessidade de vacinação por mais e mais anos, né? E aí esse ativo aí fazendo o que nós chamamos aí também de pullback, né? Após o topo rompido nos $73, né? Nós vemos aí aqui o ativo, aqui nem em dólar, nós estamos falando aqui da empresa cotada na Suíça, né? Então aqui em francos suíços seria aqui o rompimento dos 93. Olhando o ativo em reais, nós podemos ver também esse cenário sendo desenhado, ou seja, lá nós temos aqui 2 semanas de correção, 7% em uma semana, 4% em outra semana. Aqui nós temos, ao meu ver, um possível gatilho também de compra lá nos R$ 146 em Biotech. E por último, aqui uma outra empresa que entrou no radar é a Allianz, né? Allianz Database, né? Essa aqui é uma empresa também que poucas pessoas conhecem. É uma empresa de software, né? De gestão de software americana, que veio aí de um longo período de queda. Ó, se nós observarmos também, é um case aí de
turnaround, né? A empresa que passou lá vai ser cotada em 316 dólares em 2015 e depois de lá para cá chegou a bater nos 21 dólares, né? Então, uma destruição de capital aí de mais de 90%, né? E vem aí desenhando a sua recuperação, né? Então, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes chama atenção para uma possível compra, né, dentro desse ativo. Aqui o mercado rompendo aí esta máxima que está aqui. Dentro do ticker, é um ticker estranho mesmo, é o A1, parece um código de computação, né? É o A1L34, né? Bizarro esses códigos de BDRs, né? Então aqui dentro do BDR, como ele é mais novo, nós observamos essa linha reta que vocês estão vendo aqui. Bom, pessoal, então acho que deu para cobrir todos os ativos. Eu vou colar essa planilha lá no grupo do Telegram para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do novo modelo. Acho que deu para falar bastante dos ativos, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tenham uma ótima semana e até a semana que vem.